Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Eu amo falar que hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Porque é exatamente isso que acontece. O Senhor nos dá uma oportunidade nova todos os dias de levantar e de adorá-lo e amá-lo. E nós estamos aqui em espírito e em verdade para adorar e exaltar o nome do Senhor. Que alegria em estar aqui com vocês. A paz do Senhor, meu povo, bom dia. Glória a Deus por esse dia que está começando. Já clareia no resto do país. Aqui na minha janela, na janela do meu quarto já clareou, hein? Nem 6 da manhã já clareou. Mas vamos lá. Como vocês estão? Como tem passado? A paz do Senhor, meu povo. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 24. Uma esposa para o Isaac. Então, ontem a gente leu o texto da morte de Sara. Sara morre, Abraão a sepulta em um lugar muito lindo. Então a gente vê o carinho, o cuidado, o amor, o romance entre Sara e Abraão. E agora o filho da promessa precisa de uma esposa. O pai viúvo, o que ele faz, né? Vamos lá, vamos começar? Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas que irá na minha terra buscar dentre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra, devo levar teu filho de volta à terra onde viestes? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e a minha terra natal, que me prometeu sobre juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você, para que lhe traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você está livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também o que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade de onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar a água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então ele orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia bom êxito e seja bondoso para o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte e a jovem do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que o jovem a quem eu disser, por favor, incline seu cântaro e me dê de beber, que ela responder, bebe. Também darei água aos seus camelos. Essa seja que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei que assim foste bondoso para o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, a filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu na fonte e encheu seu cântaro e voltou. O servo apresentou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos seus ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse:
Tirarei a água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ele esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos, sem dizer nada. O homem a observara atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há um lugar na casa do seu pai, para que eu e os meus companheiros passemos a noite. Sou filha de Betuel, o filho de Milca, que deu a Naor. Milca deu a Naor. Respondeu ela, e acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu Senhor, Abraão, que não te retirou sua bondade e sua fidelidade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduzira na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer os homens, pois tinha visto o pendente e a pulseira no braço de sua irmã, e ouviu de Rebeca contar que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: venha, bendito é o Senhor. Por que ficaria aí fora? Já arrumei a casa, um lugar para você e os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e aos homens e aos que estavam com ele, para lavarem os pés. Depois que lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei, enquanto não disser o que eu tenho para dizer. Disse Labão, então fale. E ele disse: sou servo de Abraão, o Senhor me abençoou muito, ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. Sara, sua mulher, meu senhor, na velhice, lhe deu um filho que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. E o meu senhor fez juras dizendo: você não vai buscar a mulher para o meu filho entre as filhas de cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá na família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: Senhor, a quem tenho servido, enviará o seu anjo e te coroar de êxito na sua missão, para que você traga ao meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento, se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, disse ao Senhor: ó Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito na missão que eu fui incumbido. Aqui estou em pé diante da fonte. Se uma moça vier tirar a água, eu lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco do seu cântaro, e ela me responder: bebe. Também darei água aos seus camelos. Seja essa que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca com o cântaro no ombro. Dirigiu-se à fonte, tirou água e eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. Ela se apressou em tirar o cântaro do ombro e disse: bebe. Também darei água aos teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: quem você é, filha? Ela respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente no seu nariz e as pulseiras no seu braço.
Curvei minha adoração ao Senhor e bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar o filho dele, a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiseres mostrar a fidelidade e a bondade ao meu senhor, digam-me, e se não quiserem, diga-me também, para que eu decida o que fazer. Peraí. O casamento de Isaque e Rebeca. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do seu filho, do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro, de prata, vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão e à mãe dela. Depois, ele e os homens que o acompanharam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantar na manhã seguinte, disse: Deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe responderam: Deixe a jovem ficar uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: Não me detenham agora, que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e eu voltarei ao meu senhor. Então disseram: Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e perguntaram: Você quer ir com este homem? Sim, eu quero. Respondeu ela. Despediram-se, pois, a sua irmã Rebeca. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: Que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Isaque tinha voltado a Ber-lai-roi, pois habitava em Neguebe. Certa tarde, saiu ao campo para meditar, e ao erguer os olhos, viu que se aproximavam os camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela cobriu-se com um véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda da sua mãe, Sara, e fez dela sua mulher, e a amou. E assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Esse texto é longo, mas esse é um texto belíssimo. Esse é um texto como... Parece que a gente está dentro de um conto de fadas. Parece que a gente está dentro de um romance. Parece que a gente está dentro de um negócio assim, tão irreal, tão ilógico. Não, isso aqui não acontece não. Isso aqui, Poliana, como? Como que vai acontecer desse jeito? E foi assim. Foi assim. Abraão, ele chama o servo dele e ele dá uma missão. E essa missão era: arruma uma mulher para o meu filho. Primeiro ponto, mas não é qualquer mulher. Eu posso chegar nos cananeus e falar assim: eu quero uma mulher para o meu filho, eles vão arrumar qualquer mulher. Lembrem-se, os cananeus amavam Abraão ali. No capítulo de ontem, no capítulo 23, na morte de Sara, eles falaram para Abraão: você é um príncipe aqui. Vocês têm noção? Se ele falasse: me dá uma mulher para o meu filho, ele ia poder fazer uma fila. Ia fazer um baile, o baile dos cananeus, para que Abraão escolhesse uma esposa adequada para Isaque. Mas você sabe o que Abraão fez? Abraão, ele entendeu que isso não dá certo. A gente não pode escolher uma pessoa fora do nosso clã. Poliana, como assim? Assim sim. Como assim? Como escolher de forma assertiva?
Escolhas assertivas são para pessoas que escutam a voz de Deus. Primeiro ponto, eu costumo dizer, eu sei que vocês vão falar assim para mim, mas eu conheço o casalzinho fulano de tal. Não vamos lidar com exceção, tá bom? A regra geral é o seguinte, se você é católico, você casa com católico. Se você é protestante, você casa com protestante. Julgo desigual. Exatamente. Se você é ateu, você casa com uma ateia. Se você é espírita, você casa com outra espírita. Se você... Qualquer religião. Juliana, mas é só uma religião. Não, a religião é aquilo que dita os princípios e os valores que aquela família vai viver. Eu fiz uma reunião muito triste ano passado. Um casal estava pronto para se divorciar. Porque ela era de esquerda e ele era de direita. Juliana, mas que besteira. Pois é, a política estava destruindo aquele lar. Eram muitos pontos, entende? Eram muitos pontos, mas princípios e valores totalmente divergentes estavam tirando a paz daquela casa a tal modo que eles se divorciaram. Enfim, é chocante eu contar isso aqui para vocês. Eu acho chocante como um casal, sabe, que tem um casamento sólido, que tem um casamento longo, se separa, se divorcia por conta de ideologia política. Aconteceu. Agora você imagina, você quer ir para sua igreja, você quer ir para sua congregação, você quer criar os seus filhos na admoestação do Senhor. Tem o seu cônjuge do seu lado fazendo chacota, rindo da sua cara, proibindo as crianças de ir à igreja com você, ou simplesmente não deixando você ir na igreja. É isso que acontece. Mas a pessoa é adulta, ela não tem que deixar ou deixar de deixar. Gente, é uma confusão dentro de casa. Aí você quer ter um comportamento e depois... É complicado, ó. Lembrei de uma amiga que esperou anos no casamento, virgem, esperou no Senhor. Ela era evangélica e há 3 meses se casou com um católico. O problema não é agora, não. O problema é daqui a 1 ano. O problema é daqui a 1 ano, tá? Eu sou completamente contra. Até que vamos supor que uma pessoa que seja evangélica, ela se envolve com uma pessoa que é católica. Um dos dois tem que se converter. Um dos dois. Sinceramente. Julgo desigual é uma tristeza. Poliana, mas são 2 religiões que professam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Gente, se batista e assembleiano, né, já é um desafio, agora imagina uma pessoa que é católica com uma pessoa que é evangélica. Não dá certo. Eu conheço um caso isolado, outro caso isolado, que tá tudo bem, mas um teve que abrir mão de criar os teus filhos nos princípios e valores da sua religião, para que houvesse paz. A minha pergunta para vocês é, você quer abrir mão? Eu não abriria. Eu não abriria. Imagina, a pessoa casa com uma pessoa esquerdista, pessoa de direita. Eu não faria isso. A pessoa tem princípios e valores X, casa com uma pessoa de princípios e valores Y. É isso que acontece. Na hora de um relacionamento, as pessoas elas têm a tendência a pesquisar o corpo e elas se esquecem de pesquisar a alma. Elas são capazes de ir para um leito conjugal, se entender que aquela pessoa, outra pessoa que ela está se relacionando, ela tem os mesmos princípios e valores que ela. Como? Como? Não, tá tudo bem. Esse tá tudo bem. Em um momento inicial. É um desafio tão grande no casamento, que vocês não fazem ideia. Existem pontos que a gente tem que falar tudo bem. Existem pontos que a gente vai aceitar. E existem pontos que eles serão cruciais para que a gente... Exatamente, ó. Lembra recentemente, o marido matou a esposa por causa de um futebol.
Apareceu em todos os jornais. Mas aquilo ali não foi bem o futebol. Eram divergências o tempo inteiro. O futebol foi só um pedacinho da história. Esse futebol, e eles tinham filhos gêmeos, pequenininhos, de 2 anos. Você sabe por que ele fez isso? Sabe por que ele matou a mulher dele? Porque ele não suportava mais. Era tanta divergência dentro de casa, tanta divergência. Ela era de um time, ele era de outro, ele não suportou que o time dela ganhou dele, não. E estavam jogando o time dela contra o time dele. Foi isso que aconteceu. Não adianta. Um vai ter que ceder para ter paz dentro de casa. Não adianta. Parece que as pessoas casam e elas querem ficar em disputa. Isso não funciona. Nem nunca funcionou. O casamento, ele é um lugar onde um cede, o outro cede. Um cede, o outro cede. Se ninguém nunca está disposto a ceder, vai ter problemas seríssimos. Não adianta. Simplesmente não adianta. Ai, mas lá na frente a pessoa pode mudar. Gente, vocês vão contar com isso? Ah, não, gente. Ah, não. Não dá. 2022. Não dá. As histórias se repetem, 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 repetem. Eu costumo dizer uma frase que é assim: ele sempre dá sinais, ou ela sempre dá sinais. Ai, a minha namorada é assim, assim, assado. Será que eu caso? O meu namorado aconteceu isso, isso e isso. Será que isso é sério? Gente, é um negócio assim seríssimo. Seríssimo. Como não? Como não pensar? Como não avaliar? Poliana, o que eu avalio como sério ou não? Tudo aquilo que foi interferir na vida do casal lá na frente. Eu conheço uma pessoa que ela tá se envolvendo com um rapaz que ele foi traído pela primeira namorada. Passou um tempo, ele namorou com outra menina, ele foi traído pela segunda menina. Ela tá conhecendo ele. E ele diz pra ela o seguinte, que quando ele se casar, ele quer 2 convites especiais. Ele vai separar um lugar na primeira fileira do casamento dele para as 2 ex-namoradas dele. Ela me falou vários pontos pelos quais ela estava pensando em desistir dele. Mas isso daí, que ela me contou assim, aleatório, brincando, é um dos piores para mim. Aí eu virei para ela e falei assim, peraí, você tá se preocupando com isso? Você tá se preocupando com aquilo? Presta atenção no que ele falou para você. Ele foi traído, depois ele foi traído de novo. E se ele jogar a carga dessas traições em cima de você? Como, Polly? Não. Ontem eu encontrei com uma menina casada. Quando ela casou com o marido dela, ele tinha 5 anos de divorciado da primeira esposa. Então, tava tudo certo. Ela o traiu e eles terminaram o casamento. As pessoas vivem me perguntando, os homens a gente. Não. Coitado dos homens. Tá aí 50%, 50%, tá? Tá bem dividida a bagunça. Nesse caso, o rapaz tinha traído, a esposa tinha traído o marido dela. 5 anos depois, ela se casou com ele. Você sabe o que ele fez com ela? Ele a traiu. Ele nunca tinha traído ninguém na vida dele. Ele a traiu de uma forma muito esdrúxula, muito nada a ver. Não fazia sentido nenhum fazer o que ele fez. Ela nunca deu motivo para isso. E ele a traiu. Sabe por que ele a traiu? Porque ele não resolveu o que aconteceu lá atrás. Então, existem coisas que a gente precisa prestar atenção. Por que você terminou com a sua esposa? Porque ela me traiu. Ela te traiu? Então vamos resolver isso aqui antes de casar. Senão você vai sofrer as consequências. Então, algumas coisas dá para resolver, outras coisas não. Tudo que é ligado a princípios e valores é muito difícil resolver no casamento. É um desafio gigantesco, é uma dor horrível, um jugo pesadíssimo.
É um preço alto. Se eu pensar que todo o preço já foi pago na cruz, eu vou viver só os desafios que eu tenho que viver. A vida, ela é toda cheia de desafios. Eu acordo, já tô com desafios, né? Se eu abrir o chat e perguntar quem tem desafios agora, nesse exato minuto, todo mundo vai escrever eu. Eu já tenho muitos problemas, você já tem muitos problemas. Você ainda vai trazer para você mais problemas? Mais situações? Meu Deus. Então a gente volta aqui para Rebeca. Rebeca estava fazendo o que ela costumava fazer. Você vai ser encontrado. Você vai ser encontrado é onde você está. Por isso que nós mulheres precisamos estar todos os dias conectada com a feminilidade, com a elegância. Imagina, com a doçura, com a gentileza, com o bom senso. Imagina a Rebeca ali. Me dá água pro cântaro? Não, tá pesado. Um cântaro era pesadíssimo. Dá água para os meus camelos? Não posso, é muito camelo. Ele tava com um boio ali enorme. Me dá isso aqui? Não, não posso. Ele é para outra. Ele estava livre da promessa se ele não encontrasse uma mulher. Mas antes de todo o cenário acontecer, ele voltou a Deus, que o Senhor dele servia. E ele fez uma oração. Deus de Abraão, me dá um bom êxito nessa jornada. Me mostra a esposa de Isaac. Concede o desejo do coração de Abraão. Eu não tenho como conceder. Olha a missão que aquele servo tinha. Trazer uma esposa adequada. Imagina se ela falasse, não quero ir. Imagina, gente, se não encontrasse. Não. A questão é que quando a gente vê alguém de Deus, essa pessoa, ela tem uma direção. Se você se volta ao Senhor, se você se volta ao Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar, você jamais vai ficar sem direção. Poliana, eu estou muito perdida. Te falta temor do Senhor. Você pode estar até angustiado, sabe? Você pode estar até agoniado. Você pode, inclusive, ter chorado a noite inteira. Mas se você tem temor do Senhor, você tem uma direção. E a direção que todo cristão tem hoje é olhar para a cruz. É ali que vão vir todas as nossas respostas. Um cristão de verdade, ele sabe que todas as promessas estão baseadas na vida eterna. Qualquer coisa que acontecer aqui, qualquer dia bom, qualquer momento legal, tudo isso é só lucro. Estou vivendo aqui um momentinho de lucro. O que importa mesmo é o que essa terra não pode proporcionar. É que o ouro e a prata não compram. Esse é o pulo do gato. Essa é a questão. Às vezes a pessoa, ela está há tanto tempo esperando a promessa. A promessa chega na próxima esquina, ela quer antecipar. Rebeca foi encontrada. Mas Rebeca foi encontrada porque ela estava ali, à disposição do reino de Deus. Eu vou ler aqui que a Ivone escreveu. Uma mulher com princípios corretos jamais iria se recusar, porque para ela é correto servir. E com certeza ela orava por algo assim, união de propósitos, com certeza. Ela estava tão certa, tão convicta, ela teve poder. A Bíblia diz que ela teve poder de decisão. Ela não era uma mulher subjugada. Ela teve poder de decidir. Então, primeiro ela pôde conversar com o servo e oferecer o serviço, a ajuda, o carinho. E ela foi encontrada exatamente onde ela estava. Por isso que eu digo para vocês, sempre que vocês forem fazer alguma coisa, se for mulher, então, façam sempre com feminilidade e elegância. Porque essas são as características de uma mulher encontrada, de uma mulher achada. Então ele tem aquela conversa e ela faz exatamente o que ele pede na oração. Ele falou, ela, acabou. Não tinha dúvidas, não tinha que procurar mais. Quando você orar, as pessoas me perguntam assim,
O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer quando Deus fizer tal coisa? Qual é o sinal de que Deus fez isso? Qual é o sinal de que eu estou em santidade? Qual é o sinal de que eu tenho temor ao Senhor? Qual é o sinal? Você vai saber. A sua vida vai refletir isso. Qual é o sinal de que eu tenho pureza? Gente, você vai saber. Qual é o sinal de que você vai ser encontrada? Rebeca soube. As coisas de Deus, elas são tão lindas, tão claras, tão tranquilas, que quando Deus mudar a tua sorte, você vai saber. É na tua vida, é na tua sorte. Você vai estar vivendo e você vai falar assim, tá mudando a minha sorte. Eu vou saber. Você vai saber. Existem respostas que só vêm depois de uma oração. Aquele homem estava cansado, gente. Ele estava rodando ali um tempão. Ele encontrou um poço. Nesse poço ele falou, a mulher precisa me dar água. Porque a mulher, ela é responsável por saciar o desejo de um homem. Qual era o desejo dele ali na hora? Ele não tinha um desejo sexual. Ele tinha um desejo físico. A mulher que exerceu o papel dela, saciando o que está me causando desejo, o que tem causado desejo aos animais. Ela é a mulher adequada para saciar o desejo de Isaac. Essa foi a lógica. Então aparece Rebeca, ele pede água e ela faz o que tem que ser feito. Quando você fizer o que tem que ser feito, você vai ser encontrada diante de Deus. Ele conta o que aconteceu, ele oferece um bom encontro para ela. Coisa mais linda. O que ele ofereceu para ela foi um bom encontro. O irmão dela foi lá, Labão. Eles receberam ela na casa e eles falaram com ela, para ele. Então, tá, mas nos dá 10 dias para a gente organizar umas coisas, para despedir dela. Ele disse, não, eu tenho que levar ela agora. Se vocês não me deixarem ir com ela, eu não vou voltar aqui de novo. O acordo que eu tenho, vai ser desfeito e eu não tenho mais obrigação. Ou ela vai comigo agora, ou ela simplesmente não vai mais. Nossa, Poliana, ele empurrou eles contra a parede, mais ou menos. Eu tenho uma missão e essa missão precisa ser executada agora. É estranho, é controverso. Eu vou levar a irmã de vocês, a filha, e ela não vai voltar aqui mais como filha. Agora ela é pertencente. Agora ela vai ter um marido. E não tem isso de vou pensar, vou dar um tempo, vou avaliar. Não. Você precisa ser decidido. Eles respiram fundo e perguntam para ela. Ela pode decidir. Então ela diz, eu vou. E ela foi. Quando ela foi, eles descansaram aquela noite, ela foi no outro dia. Quando ela estava se aproximando, ela viu um rapaz. Quando ela vê aquele rapaz, ela vira para o servo e fala, quem é aquele rapaz? Aí ele diz, é o seu marido. Em pouco tempo você terá um bom encontro. Sabe o que ela faz? Presta atenção. Ela se cobre. Vocês entenderam o que ela fez? Quando ela viu que Isaac estava se aproximando, ela não se despiu. Ela se cobriu. Vocês perceberam? Eu vou achar aqui. Tá, vamos lá. Certa tarde, tá falando de Isaac, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do seu camelo e perguntou ao seu servo, quem é aquele homem que vem vindo pelo campo ao nosso encontro, ao bom encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Ela sabia que ela era dele. Ela sabia. Uma mulher que ela quer ser levada para o altar, ela sabe o que tem que ser feito.
ela se cobriu com o véu. Vocês entenderam? As mulheres hoje, quando elas conhecem um rapaz, elas se encontram com o rapaz, a primeira coisa que elas fazem, algumas, né, gente? As seculares, né? Elas tiram a roupa. Ela não. Ela queria ser conduzida ao altar. Então ela se cobriu. Ela trouxe a compostura do nu. Ela trouxe a elegância. Ela trouxe a sensualidade. Isso é ser sensual. As pessoas acham que ser sensual é colocar uma lingerie, é fazer alguma coisa ali, é passar uma maquiagem bem forte, usar uma roupa marcante, aquela que você vê até a alma da pessoa se preciso. É você se arrumar e se organizar ali com a sua vestimenta de forma extravagante. Isso não é ser sensual. Isso é qualquer coisa menos ser sensual. Ser sensual faz parte de uma característica feminina. E ser sensual está ligada à feminilidade e à elegância. E a mulher feminina, ela jamais vai expor o nu. Jamais. Sabe por quê? Porque a feminilidade e a elegância andam juntos. Uma mulher feminina, ela é a única capaz de chamar a atenção onde ela está, sem que ela precise arrancar a roupa dela para as pessoas a repararem. Existem dois tipos de mulher. Uma que você olha e ela está simplesmente nua, provocante, marcante, que partes íntimas do corpo dela estão à mostra. Existe a outra mulher, a mulher notada, a mulher reparada, que é a mulher feminina e elegante. Nós perdemos totalmente com este século a nossa feminilidade e a nossa elegância. Foi passado, né? De mãe para filha, até que a gente chegou a esse ponto. Eu fui comprar uma blusa há um mês atrás, mais ou menos, só tinha cropped nas lojas. Onde que cropped elegante? Onde? Não tinha uma blusa. Eu comprei alguns vestidos. Todos os vestidos eu tive que fechar a fenda. Todos. Todos. Não houve um vestido que eu não tive que fechar a fenda. A costureira, ela virou para mim e falou assim: meu Deus, você é a primeira pessoa que eu atendo que quer fechar a fenda. Falei, é deselegante ela, verdade. Mas elas não querem. Sabe por quê? Porque nós nos sexualizamos. Não houve nenhuma geração que fosse tão sexualizada quanto nós. Nós somos um reflexo da década de 60, 70, 80. Algumas de nós, inclusive eu, nascemos na década de 80. Nós fomos acostumados a ver, domingo, passando na televisão, mulheres seminuas dançando até o chão. Começou a ser natural, normal, até que chegou até nós. Onde ser livre é você simplesmente sair com o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Isso não é ser livre. Isso é ser presa este século. Ser livre é você escolher dentre todas as opções aquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai te trazer um futuro legítimo. Pior que algumas igrejas onde as irmãs estão todas de cropped. Se é adolescentezinha, tem mãe, né? Tem mãe. Precisamos de ser padrão. As pessoas acham que ser uma mulher de Deus é andar horrorosa. Que dia que você já me viram horrorosa? Qual foi o dia? Uma mulher elegante, ela chama muito mais atenção do que uma mulher sexualizada. Uma mulher elegante, ela não precisa de falar para ser notada. Uma mulher sexualizada, ela precisa. Ela jamais vai ficar ali em silêncio. Afinal de contas, ela está em contato com a lascívia. E ficou tão normal, deixa eu ler aqui o que a Rosana disse, que você não encontra roupa composta mais. Se você quiser, tem que refazer, mandar para a costureira. Sim. Eu estava reparando o tanto que eu gastei de dinheiro
esses últimos dias, mandando costurar as roupas que eu comprei. Todas precisaram de ajustes. Todas. Deixa aqui um pouquinho mais composto, deixa embaixo mais composto, deixa isso aqui mais composto. Todas precisaram de ajuste. Todas, sem exceção. Tira o tecido daqui, coloca ali. É impressionante como as pessoas perderam a noção do belo. O belo não está em tirar, o belo está em ser composto. Você sabe por que a gente não tem tido boas escolhas ultimamente? Porque tudo começa na feminilidade e na elegância. Então, Rebeca, quando ela vê ele, ela não se não tira, não se despir, né? Ela não tira sua roupa, ela se cobre. Ela sabia que ela ia para a tenda, ela sabia que ela ia tirar a roupa dela. Ela estava ali pronta para casar, pronta para encontrar-se com o nu. Então ela tira a roupa. Ela coloca a roupa dela, ela coloca o véu e ela se encontra com Isaac. Na hora que ela se encontra com Isaac, a Bíblia diz que, essa Ivone é engraçada, a Bíblia diz que ele foi consolado por ela. Essa é a missão de uma mulher. Trazer conforto, trazer docilidade, trazer consolo. Ele foi consolado. Uma mulher, ela estava ali para atender também os desejos dele, os desejos emocionais. Por isso que as pessoas se unem. Os desejos emocionais, os desejos carnais, os desejos espirituais. Eu não sei se vocês perceberam aqui, Isaac, ele se apresenta a ela e ali ele toma ela como mulher. Mas eu quero voltar um pouquinho antes na história e eu quero ler para vocês rapidamente Gênesis capítulo 2. Deixa eu voltar aqui. Versículo 24. Por essa razão, o homem, eu vou ler de novo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25 diz isso. O homem deixará pai e mãe. Você sabe por quê? Que na hora que ela viu que ela estava diante de um homem que a conduziria ao seu esposo, e ela simplesmente falou, eu quero. Porque ela sabia do desígnio dela. Ela sabia qual era o propósito dela nessa terra. Ela sabia que ela também precisava de um homem com princípios e valores semelhantes aos dela. Ela sabia que ela precisava de tudo aquilo. E ela sabia que ela já era pertencente. É no sentido de pertencimento. Ela sabia. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Eles se tornando uma só carne. Olha como é a história. Eles dois se tornando uma só carne. A Bíblia diz, não fui eu, foi a Bíblia, que ele foi consolado pela morte da mãe. Ele deixou a mãe. Ele teve um consolo nos braços dela. Ela trouxe um consolo para ele, porque ela se uniu a ele e se tornou uma só carne com ele. E com isso fez ele ver que ele tinha uma família, que ele já não era filho, ele era homem, que ele já não era o filho de Abraão e de Sara, que ele era o esposo de Rebeca. Isso precisa entrar na mente de um homem. E isso só entra na mente de um homem cujo qual a mulher é uma mulher submissa, entregue, a consoladora, a composta, a feminina e a elegante. Ela foi a responsável pelo consolo dele, porque ali ele falou, agora eu tenho como formar a minha própria família. Exatamente, ele rompeu com a esfera de filho quando ele se encontra com a mulher dele. O problema é que a gente casa, o negócio parece que é só um ajuntamento de pessoas em que a mulher fica totalmente ligada à sua família,
Então a família base dela é como se fosse a coisa mais importante na vida dela e o homem também. Então parece que as pessoas se casam só para fazer um ajuntamento de corpo e não compartilhar uma vida. Se casa para poder disputar e fazer um ajuntamento de corpo. Casamento não é isso não. Casamento é entrega. Casamento é entrega. Casamento é você se unir a uma pessoa e você se uniu àquela pessoa. E aquela pessoa é a pessoa mais importante para você agora. Porque ela vai fazer parte da sua família. Ai, mas e meu pai, minha mãe? Seu pai e sua mãe vai ficar na casa deles, na terra deles. Você vai se unir e vocês vão se tornar uma só carne. É engraçado que as pessoas... O tempo médio de um casamento é 5 anos. Então a pessoa vai trocar de marido de 5 em 5 anos, só para eu saber. A pessoa vai trocar de mulher de 5 em 5 anos. Sabe por quê? Porque não rompe. Sai da casa dos pais e da mãe e continua ali, ó, emocionalmente preso àquele lugar. Não vive a história. A Bíblia diz que Rebeca consolou Isaac. Algo que traz consolo, traz amor, traz conforto, traz segurança. A Bíblia diz que Isaac a amou. A Bíblia nunca mandou a mulher amar o marido, respeitar. Ela, quando ela viu ele, ela se tampou, colocou o véu. O nu ele teve que descobrir através da compostura. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara e fez dela sua mulher e a amou. Isaac a amou. Sabe o que é amor? Amor é entrega. Amor é compromisso. Amor é quando ele larga pai e mãe e se une a ela para eles se tornarem uma só carne. Isso é casamento. Isso é amor. Poliana, mas o meu marido não faz isso, ele fica com os pais. Por que você escolheu um homem assim? Agora vai precisar de pagar o preço. Uma aliança, depois de feita, ela é confirmada por Deus. Agora o Senhor estará ao seu lado nessa árdua e dura e penosa e delicada missão, né? De transformar esse filho em um homem. E é uma missão muito difícil. Por isso que, na verdade, nós precisamos de ir até o Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar, para que a gente tenha um bom encontro com um homem do clã do Deus vivo. É isso que a gente precisa. Poliana, mas eu nem conhecia Jesus. E agora? E agora paga o preço. Uma aliança depois de feita, ela é confirmada. Esse povo fica falando, vamos fazer desligamento de alma aqui do ex-marido. Gente, isso não existe. Acorda, tá? Acorda. Isso se chama feitiçaria. Uma aliança depois de feita, ela é confirmada. A gente só faz desligamento de alma, que é o que o povo adora falar, quando é uma relação de iniquidade. Um casamento não é uma relação de iniquidade. Você pode não ter se dado bem com o seu cônjuge, você pode ter casado para ficar em disputa, você pode até estar divorciado, mas se você casou, você fez uma aliança. E uma aliança, depois de feita, ela é confirmada. Não brinca de ser Deus. Não brinca de fazer o que você quer. Ou você vive o seu evangelho, ou você vive o evangelho de Deus. A questão é, o seu evangelho pode até ser bom aqui para a terra, só que você é muito limitado. Nós somos muito limitados a isso aqui, ó. Ai, Poliana, mas não deu certo. Não deu certo, não deu certo. Agora desligar a alma, não. Isso não funciona. É fazer mandinga, isso é feitiçaria. Tá? Feitiço. Vou ser feiticeiro. Então deixa eu fazer um desligamento de alma. Não. É uma relação de aliança? É. Então pronto. Então pronto. É uma relação sólida? É. Ah, eu sou companheiro de tal pessoa, eu tenho que fazer desligamento de alma? Não. Você não vai continuar com essa pessoa. Você tem que fazer aliança. É cada coisa, ó. Eu fico olhando assim, gente, como é que esse povo inventa moda para viver o evangelho do jeito que quer? Que coisa feia.
Tenha temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. As pessoas querem orar a Deus, querem respostas de Deus, mas elas não temem a Deus. Poli, eu oro e Deus me responde. Eu te pergunto, como anda o temor do Senhor no seu coração? Poli, nossa, eu clamo aos céus e nada acontece. E como anda a sua santidade? Como está a sua pureza? Como está o teu bom senso? Sem temor do Senhor, sem santidade e sem pureza, não tem como ver a Deus. Eu oro e parece que minhas orações não passam do teto. A Bíblia chama isso de teto de bronze. Pode ser. Eu jejuo, eu oro, eu consagro. Como anda a sua santidade? Como anda a tua pureza? Pureza é a chave que vai te levar para o coração de Deus. Como anda o temor do Senhor? Sem temor do Senhor é impossível. Como seria esse desligamento com ex-namorados? Presta atenção. Eu deixei uma explicação clara hoje nos stories. Essa noite passada. É só você ir lá e dar uma olhadinha. É importante isso. Gostei da sua pergunta. Eu faço um desligamento de alma de ex-namorado? Faz. É importante. É um pacto branco se teve só beijo na boca. Foi um pacto. Foi uma troca de fluidos. E se teve outras coisas mais aí, você tem que também fazer outras coisas mais, orar mais, dá uma olhada lá como que faz. Mas a gente não desliga de marido, não, gente, tá com doidura. E se Deus te chamar de feiticeiro no dia de Cristo Jesus? Como as pessoas fazem essas maluquices? É impressionante, mas fazem. Eu só quero saber como que vai ser a entrada no céu. Mesmo se esse ex-namorado for o pai do seu filho, te acalma, dá uma olhada nos stories e veja se não tá respondido lá pra vocês, tá bom? Mas eu quero que a gente entenda que para ver o Senhor, a gente precisa de pureza, a gente precisa de santidade e a gente precisa de bom senso. Não é se ajoelhar e falar, Deus me responde. É, Senhor, eu preciso saber o caminho do temor do Senhor. O Senhor sabe do desejo do seu coração. O Senhor sabe que você está sofrendo, Ele sabe que está doendo, mas Ele está esperando pacientemente o dia em que você vai temê-lo, em que você vai adorá-lo de verdade, em que a santidade ela for muito mais importante que a lascívia, em que a pureza for algo especial na sua vida e não algo assim, puro. Essa água aqui é pura, isso aqui é puro, não. Em que você for uma pessoa pura. Existe a possibilidade de uma pessoa extremamente suja ser pura? Existe. Sabe teu carro? Teu carro às vezes suja, não suja? Não tem um carro, mas vamos fingir que você tem? Vamos crer que você vai ter um carro. E quando você tiver um carro, ou você que já tem um carro, ele vai sujar. E como que eu limpo esse carro? Lavando ele. Água, sabão. Só que no nosso caso não é água e sabão. Foi o sangue de Jesus que nos trouxe a pureza. Quando todo o sangue de Jesus foi derramado na cruz, Ele derramou junto todos os nossos pecados. E assim Ele nos limpou do sangue de Adão. Todas as vezes em que o inimigo da sua alma quiser te corromper, lembra Ele que o sangue de Jesus te garantiu a vitória. Que foi o sangue de Jesus que mudou a tua história e que foi o sangue de Jesus que te fez santa. Agora você precisa entender como viver o sangue de Jesus. E é impossível a gente viver debaixo da cobertura do sangue de Jesus sem santidade, sem pureza. O que você faz que ninguém sabe? O que você faz que ninguém vê? O que você faz que ninguém vai descobrir? Saiba que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Você pode fechar a porta do seu quarto, você pode desligar a luz. E mesmo assim, o Senhor vai estar ali, olhando para você e te observando, sabendo o que você está fazendo.
E depois não adianta você simplesmente virar e requerer algo de Deus. Quando o servo, ele foi orar, ele falou, Senhor Deus de Abraão, se o Senhor quiser, me arrumou uma esposa para Isaac. Ele estava ali, assim, com vontade de resolver a demanda que lhe foi proposta, mas ele estava assim, se não aparecer, é porque não era daqui. Ele já estava pronto. Na hora que ele se ajoelha, que ele ora, ele fala, Deus, eu quero resolver esse problema para Abraão, mas deixa eu te falar uma coisa, Deus. Se for a mulher dele, se não for, tudo bem. Se não for, vai ser outro dia, outra hora. Mas eu estou aqui não só para cumprir a vontade de Abraão, mas eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. Eu vou saber que eu tive êxito na minha jornada se acontecer isso. Mas se não acontecer, eu já sei que foi da vontade de Deus que não acontecesse. Porque vai ser em outro momento, não agora. Eu não levo ninguém que não for da vontade de Deus. E ali a oração dele foi ouvida e ele levou Rebeca para casa. E Rebeca consolou Isaac e Isaac amou. Essa é uma das missões da mulher, consolar o marido, enquanto ele a ama. Mas eu tô com um homem ali que não me ama. Então vamos lá, vamos trabalhar. Você tem um longo caminho pela frente. Se a tua casa parece um campo minado, você tem um longo caminho pela frente. Entenda, o menor dos seus problemas é o marido. Se você vive um jugo desigual, se você vive um desafio terrível dentro de casa, larga de mão um pouquinho o seu esposo e se volte ao Senhor. Você precisa do temor do Senhor, porque ao passo que você teme ao Senhor, ao passo que você tem santidade e pureza, é ali que o Senhor vai mudar a tua sorte. O primeiro passo é temor do Senhor, santidade e pureza, mesmo com jugo desigual. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Misericordioso. E ali, se você estiver debaixo do temor do Senhor, da santidade e da pureza, você vai estar lavado pelo sangue de Jesus. E quando você está lavado pelo sangue de Jesus, obrigada, Ivone, sabe o que acontece? O Senhor muda a tua sorte. O problema é que a gente acha que a gente adquire temor do Senhor, santidade e pureza em 3 meses. Tu passou a vida toda em lascívia, promiscuidade, vivendo do jeito que você queria viver, sem temer ao Senhor. E você acha que em 2 meses, 1 mês, 3 meses, você vai temer ao Senhor? Eu não sei como vai ser. Eu só sei que você precisa começar agora. Eu não sei quanto vai ser o teu tempo de santidade. Eu só sei que precisa ser agora. Começa agora. Começa hoje. Exatamente. A mulher santifica o marido. A mulher santa santifica o marido. Assim como o marido santo santifica a sua esposa. Deus não precisa que os dois sejam santos. Ele precisa que um seja. Porque um sendo de verdade, ele santifica o outro. Sabe o que te falta? Temer ao Senhor. Sabe por que tua vida está uma bagunça? Por que você não teme ao Senhor? Como não, Poliana? Não. Porque o mínimo que uma pessoa que teme ao Senhor tem é direção. Ela sabe exatamente o que fazer. Quando Abigail, ela se casou com um homem mau, chamado... Ai, meu Deus, qual que era o nome? Naor? Esqueci. Nabal. Nada a ver. Abigail se casa com Nabal, que ele era um homem muito mau. Muito mau, mas muito mau mesmo. Abigail era uma mulher santa, santificadora. Você sabe o que aconteceu? Nabal morreu e ela se tornou rainha. Ela se casou com Davi. Ela fez parte do clã de Davi. Deus bolou um projeto, um propósito para exaltar Abigail. Sabe por que Deus fez isso? Porque ela tinha no coração dela o temor do Senhor. O dia que Deus encontrar um espaço de verdade no seu coração, o dia que você de verdade temer ao Senhor, as coisas mudam dentro da sua casa. O dia que você parar de viver o evangelho do seu jeito, da sua forma,
e começar a viver o evangelho de verdade de Deus, ele vai te direcionar. O marido dela foi à morte. E ali ela se tornou rainha e casou com o rei. Como vai acontecer com você, eu não sei. Existem homens que serão transformados de uma maneira sobrenatural. E existem outros que vão morrer. E aquelas mulheres jamais ficarão desamparadas. É isso que vai acontecer. Eu quero saber quem é você. Quem é você? Obrigada, querida. Quem é você? A que teme o Senhor de verdade? Quem teme o Senhor de verdade só tem duas saídas. A questão é que a gente é um pouquinho de Deus, um pouquinho do mundo. Um pouquinho de Deus, um pouquinho das trevas. Um pouquinho de Deus, um pouquinho desse século. Eu sou um pouco de Deus, mas eu escuto louvores que não edificam o Senhor. Louvores não. É porque tudo é um louvor, porque tudo é uma adoração. Eu sou de Deus, mas eu estou escutando coisas que estão me levando para o inferno. Eu digo que eu sou de Deus, mas eu estou xingando o outro. Eu digo que eu sou de Deus, eu quero me vingar. Esses dias eu conversei com uma mulher que ela disse para mim, eu sou de Deus. Eu sou evangélica há tanto tempo. E ela queria se vingar de algumas pessoas. Eu falei, você está erradíssima. Ela, como? Você é a primeira pessoa que me disse que eu estou errada. Eu falei, não, você não está errada, é que você está erradíssima. E eu posso te falar uma única coisa? No seu lugar, o que faria Jesus? Ele ia se vingar ou ele ia colocar a vingança nas mãos do Senhor? Se você diz que é de Deus, o mínimo que você pode ter feito é conhecer as Escrituras. Não é porque te fizeram mal que você vai fazer o mal para os outros. Isso é coisa de mulherzinha, mulher do mundo, mulher baixa, mulher vil. Quem é você? Depois você quer o favor de Deus e você não vai ter, porque você está agindo com baixeza. Isso aí é baixo, isso é vil, isso é horrível, seu comportamento é horrível. Acho que ela não quer mais ser minha amiga, não. Mas eu falei a verdade. Minha é a vingança, assim diz o Senhor. Mas será que você consegue colocar nas mãos do Senhor o desejo do seu coração? De se vingar dos outros, porque os outros te fizeram mal? No seu lugar, o que faria Jesus? Essa pergunta, no meu lugar, o que faria Jesus, ela domina a minha vida há muitos anos. Direto eu me pergunto, no meu lugar, o que faria Jesus aqui agora? No meu lugar, o que faria Jesus? Quando eu não sei o que fazer, não faço nada. Quando a minha carne está gritando, eu fico na minha. Porque Jesus sempre teria uma saída bíblica para uma situação. Até eu não ter uma saída apropriada, eu fico na minha. Porque se eu não ficar na minha carne vai gritar e vai destruir tudo. Aí depois tem que refazer os pedacinhos, é muito mais dolorido. No seu lugar, o que faria Jesus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa manhã, Senhor, eu te louvo por tantos ensinamentos. Nos ensina, Pai, ser mulheres segundo o teu coração, ser homem segundo o teu coração. Ser conosco, Senhor. Nos conduza ao temor do Senhor. Nos conduza à santidade e à pureza. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sabe por que as nossas orações não têm sido respondidas? É porque não tememos a Ti e reconhecemos isso como um pecado. Nessa manhã, eu quero, junto com os meus amigos, nos arrepender. Estamos unidos em um mesmo espírito, te pedindo perdão por toda falta de temor do Senhor. É tão sério isso. Parece que a gente brinca, né? Nos perdoe, Senhor. Nos conduza ao caminho da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. O temor do Senhor é o lugar mais seguro para te conduzir ao caminho da vida eterna. Se em todas as suas ações e atitudes você temer o Senhor, é certo que no final de tudo você vai vir servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mas só vai entrar no gozo do nosso Senhor quem vencer isso daqui com esforço.
Esforço vai exigir, ainda que o povo não mereça, ter paz com todos os homens. Antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma postura, antes de qualquer coisa, aprenda o temor do Senhor. Obrigada, meu amor. Aprenda o que é o temor do Senhor. Aprenda o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o que vai te levar a lugares totalmente inabitados por você. O temor do Senhor muda a sorte, muda circunstâncias. O temor do Senhor te tira de um lugar de miséria e te coloca em um lugar de excelência. O temor do Senhor transforma a tua história. Pega a tua oração que não passa do teto e faz com que a tua oração queime como aromas suaves nas narinas de Deus. Esses dias eu recebi o convite para ir num evento. Eu fui ontem nesse evento. Eu tô olhando aqui o tanto que meu olho tá vermelho. O tanto que esse olho aqui tá baixo é porque eu dormi muito pouco. E eu fui pro evento ontem e foi uma delícia. E nesse convite que eles me mandaram, algumas pessoas viram. Veio uma vela. E na hora que veio a vela, eu acendi aquela vela. Porque eu queria sentir o doce aroma daquela vela. Enquanto aquela vela, eu economizei. Eu acendi só um pouquinho para poder ter mais, tá bom? Mas aí, enquanto aquela vela era queimada, ela perfumava todo o ambiente. Eu lembro que eu estava na sala de estar e minha mãe, ela estava na cozinha. E minha mãe estava fazendo alguma coisa ali que estava com cheiro. O lugar onde eu estava, o cheiro estava tão gostoso, que ele invadiu a sala de estar e invadiu a cozinha. E na hora eu fiz uma reflexão. Isso é quando sobe as narinas de Deus. Quando o cheiro daquela vela alcançou todos os ambientes abertos. E minha casa é muito grande. Quem já veio aqui sabe como, tô falando a verdade, do tanto que é grande. E de frente para a sala de estar é o meu quarto. E o meu quarto estava com o doce aroma daquela vela. Eu fiquei pensando, como é as nossas orações diante de Deus? Elas sobem assim, como aquela vela, e alcança todos os ambientes. Deus, ele está, não é Dalila veio aqui em casa. É muito grande, Dalila. Aquela vela que eu ganhei, a mesa onde as crianças estavam lanchando, estava ali em cima. O cheiro, ele alcançou a cozinha, a sala e o meu quarto e aquele ambiente. Eu dormi e até a hora que eu fui dormir, o cheiro estava invadindo a casa. Eu fiquei impactada com aquilo ali. Eu imaginei o que acontece na sala do trono de Deus quando uma oração chega até lá. Qual a oração que chega no trono de Deus, Briana? É a oração que tem como base o temor do Senhor. Mulher, não viu um negócio tão feio, uma história tão feia. Você pode até viver. Então vem, traz a Bia para morar aqui. O que mais tem aqui é quarto. As crianças vão amar, elas vão fazer uma farra aqui nessa casa. Quando a minha oração, ela chega no trono de Deus, as minhas demandas são todas resolvidas. Mas não adianta você querer viver o evangelho do seu jeito e eu querer viver o evangelho do meu jeito. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ou eu começo a temer ao Senhor, não vai funcionar. Não ache vocês que agora eu vou aqui temer ao Senhor e a tua sorte vai ser mudada amanhã. Isso aí se chama você ir lá num terreiro e fazer um trabalho para uma entidade. 3, 2, 1, resolveu. Só que da mesma forma que dá, da mesma forma, você está fazendo para uma entidade, você não está fazendo para Deus. E aí, é isso que você quer? Sua oração vai ser ouvida o dia que você temer o Senhor. A sua oração vai ser resolvida
Sua oração vai ser ouvida. E sua oração vai alcançar o trono de Deus como um bom perfume, um doce aroma às narinas do Senhor, quando ela for feita com santidade, pureza. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui. Se Deus permitir, eu tô aqui. Pra gente continuar a leitura do livro de Gênesis. É um livro tão forte, gente. É um livro tão profundo. É um livro que nos traz tantas explicações. É um livro que precisa nos causar arrependimento e saber de onde foi que a gente caiu para que a gente consiga pegar o caminho de volta. É isso. Um beijo, um bom dia para todo mundo. Fica com Deus e até amanhã.